Hospital Vale do Jaguaribe. Os cuidados para a sua saúde em um só lugar. Consultórios odontológicos Dentista Sorriso da Família. Rua Damasceno Girão, número 29, no centro de Morada Nova. Nós estamos chegando ao fim do mês de janeiro e como você acompanhou no nosso Expressão Feminina durante todo o mês, nós falamos sobre o Janeiro Branco. Você já soube o que é esta campanha, nós já falamos sobre o que é esta campanha Janeiro Branco, já falamos sobre as doenças que são acompanhadas, que são abordadas dentro da campanha de Janeiro Branco e hoje a gente vai conversar um pouco mais para saber como que a gente pode cuidar da nossa saúde emocional e mental. A gente está recebendo aqui as psicólogas, a Olga Cristina, que é do CAPS 2, de Limeira do Norte, e a Joyce Holanda, que é do CAPS EAD, também de Limeira do Norte, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Meninas, nós já falamos bastante sobre o Janeiro Branco, Falamos um pouco no programa anterior sobre a ansiedade. E aí a gente volta aquele questionamento, Como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental e emocional? Existe uma diferença das ações no que se refere ao lado mental e ao lado emocional? Obrigada, Rafaela, pela oportunidade. Sim, a saúde emocional, nós podemos dizer que é tudo aquilo que envolve o autoconhecimento, que envolve a reflexão sobre si mesmo, Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, Então, é importante que a gente pare um pouco para refletir sobre a própria vida, para que a gente compreenda melhor os nossos sentimentos, para que a gente compreenda, as dificuldades que nós passamos, de onde elas vêm, como nós podemos nos implicar mais na resolução desses conflitos a partir desse simples movimento de ouvir o seu silêncio, De parar um pouquinho, de olhar para dentro de si e ver de fato quais são os fatores que estão contribuindo para um possível adoecimento, para uma possível crise emocional, dificuldades nas mais variadas ordens, Inclusive, para que nós possamos prevenir o aparecimento de doenças mentais, nós precisamos cuidar disso. Então, nosso enfoque de fato com essa reflexão é isso, cuidar, prevenir, Quais que são as doenças que elas abordam o lado mental trabalhado no Janeiro Branco? A questão mental no Janeiro Branco, na verdade, é uma campanha que fala muito dessa questão da prevenção, porque se fala da folha branca, O Janeiro Branco, ele lembra a gente de um início de um ciclo, de um novo ano. Então é importante que a gente pare um pouquinho para escrever nessa folha quais são de fato os nossos sentimentos, nossas expectativas para o começo de um novo ciclo e avaliando também aquilo que já aconteceu anteriormente. Então, nesse processo, a gente está cuidando para que não apareça o transtorno, mas também cuidando, quando nós já estamos adoecidos, desse processo importante. Porque quando eu me autoconheço, eu também resolvo as minhas questões e o tratamento se torna muito mais eficaz, muito mais rápido e resolutivo, para que mais na frente a pessoa não possa novamente retornar a uma condição de adoecimento, naquelas que são reversíveis. A gente está aqui propondo ideias, para falarmos de ações que possam prevenir, Como que a gente pode estar prevenindo essa questão da nossa saúde? Quais hábitos saudáveis que a gente pode trabalhar? É um prazer estar aqui, Rafaela, Os hábitos são vários. A gente acha que os hábitos são aqueles mais mirabolantes, mas na verdade, conversar com a sua família, sentar-se à mesa, trocar o diálogo, como foi o seu dia, é um hábito. Fazer atividades físicas, olhar nos olhos das pessoas, perguntar como foi o seu dia. Então não são coisas de outro mundo, são coisas palpáveis que você pode estar fazendo no seu dia a dia mesmo. Resgatar antigos valores, de família, como eu já falei. E aceitar também a mudança de ciclo, a fase que todo ser humano inicia, um dia chega ao fim por conta de algum momento que se passa, às vezes por alguma perda, você precisa mudar, digamos assim, essa fase, que não é fácil, ela é considerada muitas vezes como uma acomodação, mas na verdade não é uma dificuldade que a pessoa tem, de estar ultrapassando essa fase. Então, muitas vezes nós ficamos no nosso casulo, que é um lugarzinho muito particular nosso
e que para a gente se desbravar, a gente precisa realmente muitas vezes de uma palavra, de uma ajuda, muitas vezes profissional e muitas vezes familiar ou em termos de amizade. Era isso que eu ia lhe questionar, Joyce. Muita gente fala dessa questão da cobrança, que às vezes você se fecha, né, em si, no seu mundo, na questão da depressão, que é uma das doenças que a gente aborda, né, no Janeiro Branco, e aí às vezes a pessoa se fecha nesse mundo por conta da cobrança da própria família, né? Como que em ações práticas a família pode estar ajudando, acompanhando, identificando que aquela pessoa não está bem e que pode ser ajudada, né? Muito bem. Como essa família pode estar identificando é perceber mesmo essa pessoa. Muitas vezes, Rafaela, pela correria do nosso dia a dia, nós passamos uns pelos outros e a gente vê, mas na verdade não enxerga, né? Tem uma diferença de ver e enxergar realmente a pessoa, né? Então, fazer esse exercício do olhar, fazer esse exercício do perceber se aconteceu alguma mudança de comportamento naquela pessoa, né? Então, um dos pontos seria você perceber se houve mudança de comportamento e perceber essa pessoa de uma forma holística. O que é holística? No total, nas suas emoções, nas suas atividades no dia a dia, se ela continua fazendo as mesmas atividades, se ela continua desempenhando as mesmas coisas que fazia. Quando essa mudança ela acontece de forma brusca, é uma sinalização que algo não vai bem. Então, é um sinal que você deve investigar e perguntar e chegar junto. É sinalizado muito isso, né? Que você deve perceber. A gente chama observação do ambiente, não necessariamente do ambiente físico só da casa, né? Mas, por exemplo, essa pessoa ela tem uma vida social, ela trabalha, ela estuda. Então, como é que está o desempenho dessa pessoa com as suas relações pessoais, com os seus compromissos, no seu profissionalismo? Então, ver essa pessoa, analisar ela como um todo. Quando você ama, você presta atenção nesses detalhes que fazem toda a diferença. Isso cabe mais ao lado da família, dos amigos, mas a gente sabe que tem que ter o pontapé inicial interno, né, das nossas emoções. E aí a gente fala muito, vê muito nas séries, nos filmes, os métodos, como os psicólogos trabalham, né, as orientações, mas muitas vezes a pessoa tem aquela vergonha de dar o primeiro passo, de ir até um profissional, de ir até um psicólogo. Quais seriam assim, as orientações que vocês poderiam dar para essas pessoas que estão se sentindo mal, estão se sentindo triste, ou muitas vezes porque estão caminhando para o lado da depressão, ou porque a angústia pelo caso excessivo da ansiedade, né? Mas ela sofre com isso e ela teria que dar esse primeiro passo. Bom, assim, a questão é que as pessoas às vezes elas sentem vergonha de reconhecer que elas estão sofrendo ou de que elas não se sentem capazes de resolver os seus problemas. Então, muitas vezes elas não buscam um profissional, né, por esse receio, uma certa vergonha de reconhecer que está necessitando de alguma orientação no campo da sua vida, porque se sente inseguro, desmotivado, muitas vezes com medo, né, dificuldade em tomar decisões, né, coisas que antes eram muito fáceis, hoje parecem ser mais complicadas. Então também, como a Joyce bem falou, o ambiente familiar pode contribuir para que essa pessoa se perceba e que ela possa buscar ajuda, ter esse apoio, né? Mas muitas vezes essa pessoa ela chega solitária, né? Inclusive é uma reflexão que a gente faz, que o ambiente familiar nem sempre é um lugar onde a pessoa encontra apoio. Muitas vezes ela encontra apoio numa rede social, em outros espaços onde as pessoas conseguem perceber e orientar a pessoa a buscar essa ajuda. E assim, pegando um pouquinho do gancho da Olga, né? A questão da escuta interior. A gente exercitar essa escuta. Como a gente faz isso? No caso, obter sensibilidade para obter essa escuta. A gente sempre faz, Rafaela, o exercício de ver o outro, enxergar o outro, mas pouco a gente para observar nós mesmos. Como eu estou? Como é que eu estou na caminhada da minha vida? Né? Então, as dicas que eu dou é buscar sensibilidade para obter essa escuta interior, que essa sensibilidade ela vai proporcionar boas-vindas ao novo. O que é o novo? Se desbravar em situações novas,
Então, perder aquele foco que a gente dá nas coisas do passado, que a gente fica presas muitas vezes naquelas situações que nos acorrentam, que nos aprisionam, que muitas vezes nos impede realmente de estar mudando, como a campanha Janeiro Branco fala, né? O slogan é janeiro, mas a gente sabe que essa campanha ela é de janeiro a janeiro, porque todo dia você tem que estar se desbravando, se reinventando, se transformando, se recriando. Então, essas concepções são todo dia, né? A alusão é janeiro, mas que fique bem claro que é de janeiro a janeiro. E para a gente colocar tudo isso em prática, realmente não é algo muito fácil, não é algo muito palpável, dependendo da visão da pessoa. Mas aí, tudo é um exercício. Eu sempre digo, se você tem um problema, né? Mas aí você não deve minar esse problema e dar foco a esse problema. Você deve tentar resolvê-lo, né? E como é que a gente resolve? Prestando atenção nas possíveis estratégias que a gente pode estar elucidando aí essa questão. E para isso, muitas vezes, precisamos ter humildade para buscar ajuda. Muitas vezes é como você diz, tem humildade, mas não tem coragem, né? Então, a gente, como profissional psicólogo, a gente sempre tem essa deixa de se disponibilizar, né? Para a gente estar ouvindo essa pessoa que muitas vezes em casa ela não tem essa escuta. Não é generalizando, mas muitas vezes ela não tem. Aqui a gente tem falado sempre sobre o Janeiro Branco e fala muito sobre a questão da prevenção, como é em si a proposta da campanha, né? E aí muitas vezes a pessoa que está nos assistindo, ela não tem o quadro real de uma ansiedade, por exemplo, em alto grau, mas ela sofre com aquela angústia. Então, como exemplo da campanha, que é a folha em branco, né? Você pontuar essas ações, os planejamentos, os sonhos, é algo que na prática pode ajudar a prevenir uma doença emocional futuramente? Certeza, né? A questão emocional, além desse autoconhecimento, né, ela envolve também alguns hábitos. Por exemplo, nós temos o hábito de buscar um pensamento mais positivo no lugar de nutrir um pensamento pessimista, né? Então a gente sempre orienta, olha, se um pensamento pessimista vier, troca por um otimista, procura ter mais lazer, procura se autoconhecer, procura a espiritualidade, que é um foco bem importante para a gente trabalhar essa motivação, essa fé, né? A gente entrar em contato com alguns sentimentos que a gente esquece no cotidiano, como por exemplo de agradecer pelas coisas, né? Então quando a gente agradece uma coisa, automaticamente vem outra e vem outra. Então esse estilo de vida mesmo pautado no autoconhecimento, nesses cuidados consigo mesmo, não achar que lazer é perder tempo. Algumas pessoas consideram, né, o lazer um gasto de dinheiro ou uma perda de tempo, e na verdade não. Nós precisamos mesmo cultivar distrações mentais que nos façam não dar foco a esses problemas que causam de fato esse adoecimento mental e emocional, né? E aí buscar, né, ações que, se você se conhece, você sabe aquilo que te faz bem, o que te faz mal, e evitar realmente o que te faz mal, né? Olha só, gente, que bacana as meninas falando um pouco mais sobre o Janeiro Branco, e já que a gente está começando o ano, vamos mudar de vida. Não deixa só para aquela virada do ano, aí começou janeiro, colocou em prática? Vamos começar a colocar em prática, anota, busca aquilo que te faz bem, o que você sonha, o que você quer, e vai viver a vida feliz, bem consigo mesmo.